Amém, igreja, graça e paz, boa noite. Essa é uma pregação, ou esse é um sermão um pouco difícil para mim, porque quando nós começamos a ler essa passagem de Efésios, os versos 28 e 29, parece ser uma coisa relativamente simples, quando a mensagem diz: marido, ame a sua esposa, como você cuida do seu próprio corpo, tendo que alimentá-lo, cuidar dele, porque ninguém odiou a sua própria carne, como Cristo cuida da sua própria igreja. Mas essa passagem fala de muitas coisas que eu queria dividir com a igreja essa noite. Ela revela que o marido deve amar a sua mulher, como ela diz, como o próprio corpo. E aqui eu poderia citar, em teoria, como você deve, como marido, ou como você deve, como esposa, cuidar do seu casamento. E eu confesso que nessa caminhada, desde a minha conversão, eu já assisti inúmeras pregações sobre casamento, sobre relacionamento, sobre vida conjugal. E aí Deus vai cuidando da gente, e eu e minha esposa, ministerialmente falando, começamos a servir em encontros de casais com Cristo, e depois de algum tempo, passamos a fazer parte do Ministério da Família, lá da Recon, o EDG, a equipe de dirigente geral. E com o passar dos anos, trabalhando, fomos convidados a trabalhar no primeiro Sozo para casais, que é um evento de cura e libertação para casais. Nós participamos como conselheiros, mas o que eu queria trazer para a igreja é que nada disso nos blinda de cometermos erros. Nada disso me faz ou faz a minha esposa sermos perfeitos quando a gente fala de relacionamento entre marido e esposa. Eu já li, muitos daqui também já devem ter lido aquele livro de Gary Chapman chamado As 5 Linguagens do Amor, em que, se nós não ficarmos atentos, nós vamos acabar reproduzindo atitudes como se estivéssemos lá no início da caminhada, como se fosse o início do nosso casamento, em que é necessário, é preciso haver aquele alinhamento entre marido e esposa. Eu brincava com meus amigos dizendo o seguinte: no meu primeiro ano de casamento eu disse, poxa, eu não sabia que eu tinha que ajudar em casa financeiramente, ainda tinha que lavar prato, varrer chão. É bem diferente do que eu imaginei, era bem diferente do que acontecia lá em casa. E aqui eu poderia falar um pouco sobre o perfil dos maridos, dos homens, em que nós somos muito mais razão do que emoção. Nós somos muito mais chamados pelo visual do que nos chama aos olhos, do que as esposas, em que são muito mais audíveis. Elas preferem muito mais escutar. Elas são muito mais emoção que nós. E isso são características que nos fazem completar o marido, a esposa, e a esposa, seu marido. E aqui eu gostaria de contar um segredo, já que as crianças saíram, a maioria delas só estão jovens aqui, sobre nós, maridos. E aí eu vou pedir licença a vocês, maridos, para me perdoar. Mas nós detestamos conversa difícil, conversa sobre relacionamento. Quando a esposa da gente chama para conversar sobre isso, discussão de relacionamento, eu confesso que a minha estratégia é melhor não retrucar, porque não avançar muito, não alonga, vai terminar mais rápido. E ela vai falando. Nós não gostamos desse tipo de enfrentamento, porque é nesse tipo de direcionamento que nós recebemos das nossas esposas em que nós apresentamos nossas fragilidades. Ninguém mais que a sua esposa e o seu marido conhece você melhor. E é justamente isso que dói no homem. É mostrar que a gente é o cara forte lá fora, mas quando chega em casa a gente tem que levar puxão de orelha. E parece que quando a gente começa essa conversa, o tempo não passa, e a gente, meu Deus, vai acabar nunca isso aqui. E tem que escutar, e aí tem que ponderar, tem que se colocar. Eu sou daquele que prefiro ficar calado. Por duas estratégias. Primeiro, não alongar muito. Segundo, porque a minha profissão, eu sou advogado, então, quando ela vai falando, eu já tenho milhões de argumentos na minha cabeça para retrucar, para refletir, para colocar. E eu digo, se eu fizer isso, eu não estou sendo coerente.
eu prefiro me calar para dar um tempo para pensar, refletir, para depois conversar. E esse tempo não é não são 2 horas, não. É geralmente 1 dia ou 2 para eu chamar de volta para conversar. Só que eu também aprendi que essa minha estratégia não dá muito certo, porque de toda forma eu chamo o assunto de novo à tona. Então isso aí eu vou ter que escutar muita coisa do que eu não gostaria de novo. Mas é esse contraditório, essa conversa, que nos faz mudar e nos faz amadurecer. Tomar decisões que nossas esposas precisam que tomemos. Eu tenho um grande amigo de caminhada, de mais de 30 anos de amizade, a gente geralmente vai caminhar junto, nos finais de semana, e ele chegou para mim, e ele precisa tomar algumas decisões difíceis no casamento dele. Ele disse: Jorge, eu trabalho numa empresa com mais de 400 colaboradores, em que eu decido tudo sobre a vida deles, sobre como cada um tem que agir ali. Mas quando eu chego em casa, meu irmão, e a minha mulher chega para conversar, que coisa difícil. Como é difícil tomar as decisões que eu preciso tomar para a minha casa. E aí ele brincando: e agora vão passar mais de 1000 colaboradores, mas eu trocava os 1000 para não ter essa conversa com ela. E eu disse: meu irmão, é assim com você, é assim comigo, é assim com todo mundo. Mas, para eu não ser reprovado se isso fosse uma redação por fuga ao tema, as Escrituras nos ensinam que os maridos devem amar as suas esposas e cuidar delas como sendo o seu próprio corpo. E esse amor é um amor sacrificial, um amor que não pode se intimidar pelas dificuldades que são diárias. E na ótica de Cristo e do marido, nós devemos dar a nossa própria vida pela nossa esposa, como Cristo deu à igreja dele. E esse nosso amor pela esposa deve assumir um caráter protetivo. E não é proteção de ela estar ao nosso lado se sentindo protegida. Vai muito mais além disso. É a segurança dela chegar para você como marido e ter a liberdade de dizer o que precisa ser dito, por mais que doa em você. Nós também, como maridos, necessitamos, por amor à nossa esposa, estabelecer provisão. E a nossa realidade, eu não estou falando aqui que nós devemos sustentar a nossa esposa e que ela não precisa trabalhar, não é isso. Mas ela tem que sentir de você que todo dia você sai da sua casa para fazer o seu melhor, para garantir o que for possível do seu melhor para a sua família. Isso é o sentimento de provisão. E outro tipo de provisão é a provisão emocional. É suprir os sentimentos da sua esposa, sem estar disposto a estabelecer somente a sua ótica, mas percebê-la como a sua companheira. E essa provisão emocional, ela contempla elogios, ela contempla qualidades que a sua esposa tem, a beleza dela, a forma dela ver a própria vida, características que te chamaram a atenção quando você começou o seu relacionamento. E esse suprimento talvez seja um dos mais importantes, porque eu queria lembrar você de que, muito cuidado, se nós não cuidarmos da vida emocional das nossas esposas, e vocês, esposas, da vida emocional dos seus maridos, com certeza chegará alguém para fazê-lo. E é muito fácil lhe fazer a pergunta, quando você alimenta a sua esposa disso, quando você elogia ela, quando você sabe dar valor e ela escuta isso, o quanto ela faz bem para a sua família. Quando chegar esse convite ou esse elogio, ela vai saber como agir. Mas a pergunta é: e você que não tem alimentado a sua esposa? Como é que ela vai reagir aos convites e aos elogios do próprio mundo? Por acaso você, marido, já se viu batendo no próprio corpo, se vilipendiando, se machucando? No mínimo, alguém vai chegar para você e dizer: procura um psicólogo, vá procurar tratamento porque alguma coisa está errada.
Mas essa passagem do verso 28 e 29 fala exatamente disso. É quase que uma loucura você não cuidar da sua esposa. Porque desde que vocês se uniram, vocês são somente um corpo. E apesar de essa mensagem estar sendo transmitida, enviada pelo Senhor para os maridos, muito mais para vocês, homens, eu também queria lembrar vocês, jovens que estão aqui. Vocês precisam também, nos seus relacionamentos, cuidarem da vida emocional, da sua vida emocional, para depois cuidar da vida emocional do outro. Você, marido, também precisa ocupar o seu papel na sua casa. Como você, esposa, precisa saber qual o seu papel. Porque quando há inversão de valores, quando um tem a determinada função que o Senhor já colocou na palavra dele, e a gente começa a ver essa relação invertida, os frutos, vocês vão saber quais são. Talvez os frutos vocês já tenham vivenciado quais são. E sem se preocupar muito com a pessoa que está do seu lado, se eu puder sugerir para você alguma dessas lições que a palavra de Deus traz, eu diria para você ler Efésios 5, dos versos 22 a 33. Eu também pediria para você ler 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 7. E em especial as mulheres, se puderem ler Provérbios 31, a partir do verso 10. O Senhor vem transmitindo muita coisa ali, muita lição para a gente cuidar da nossa casa. Eu vou repetir. Efésios 5, dos versos 22 a 33. E 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 7. E para as mulheres em especial, Provérbios 31, a partir dos versos 10. E se você tiver interesse em aprofundar qual é o seu papel como marido e qual é o seu papel como esposa, eu recomendo que você leia um livro chamado Amor e Respeito, de Emerson, eu vou chutar aqui em inglês, tá? Egerix. E ele é bem baratinho, está lá na Amazon, e olha que eu não estou ganhando nada com isso. Mas além de desempenharmos nossos papéis, nós homens temos a necessidade de cuidar das nossas esposas. E devemos demonstrá-la e praticá-la no nosso dia a dia, na linguagem que ela necessita, e não na minha e nem na sua. Eu, Andréa, Caio e Giovana passamos essa última semana tirando férias. Nós viajamos, mesmo sem a minha esposa estar de férias, e enquanto ela trabalhava, a minha função era acompanhar os meninos nas atividades de recreação, lá onde nós estávamos. Incentivá-los a brincar, a se divertir, e quanto maior tempo passasse sem tela, melhor seria. Essa era a minha missão. Giovana, pela idade que tem, um pouco mais nova, tem um perfil mais participativo em relação às recreações, às atividades, tinham crianças da idade dela, então ela foi sem maior dificuldade. Já Caio, como adolescente, quer ficar no celular, quer ficar na tela, quer ver seriado. E aqui eu acho que se aplica a muitos de vocês aqui também. E enquanto nós havíamos programado essa semana de férias, ou fora de casa, eu, na minha sensatez masculina, na minha sabedoria, disse, pronto, vou fazer a pintura lá de casa, não tem ninguém em casa, agendei a ida do pintor para lá, mas se não bastasse, agendei o gesseiro, e se não bastasse, eu agendei o marceneiro, e se não bastasse, eu ainda pedi para um rapaz fazer uma aprovação de uma reforma das nossas poltronas lá da sala. Mas qual era a minha intenção atrás de tudo isso? Chegar em casa hoje, domingo, ver tudo pintadinho, tudo organizado, tudo no seu lugar. Ninguém teria tido nenhuma dor de cabeça dentro de casa com pintor, com nada disso, com reforma. E ouvindo assim, com certeza, alguns dos maridos aqui diziam, tá certo, tá justo, tá tudo certo. Estava todo mundo fora de casa, contratou o pessoal fez o serviço, está todo mundo liberado.
Até aí faz sentido aproveitar esse nosso período de ausência dentro de casa para fazer isso. Só, minha gente, que isso me tomou um tempo enorme. Isso me tomou um tempo agarrado no celular, falando com um, falando com o outro, vendo foto, reforma aqui, mexe ali. E cada vez mais preso, corrigindo e acompanhando cada etapa de cada profissional desse. Final das contas, tirei toda a minha energia, que era para estar com meus filhos, acompanhando as brincadeiras, a piscina. Apesar de nada disso ter sido ruim, ter pedido para reformarem lá em casa, mas prejudicou meu tempo com nossos filhos. Tentando administrar tantas coisas ao mesmo tempo, eu confesso que eu falhei com a minha família. E aqui vem uma reflexão. Esse irmão que está nesse púlpito não é perfeito. Ninguém aqui do altar é perfeito. Mas nós estamos nessa caminhada, pedindo a Jesus para nos conduzir da forma dele. E quando eu erro, eu sei que ele é fiel e justo para perdoar meus erros. Mas antes de pedir perdão a ele, eu tenho que pedir perdão à minha esposa. E antes de pedir esse perdão, essa sensibilidade de ter perdido todo esse momento, não veio de mim. Adivinha quem me chamou para a conversa? Que eu não gosto de ter. E ela me pontuou tudo isso. Era para você ter feito isso e não fez. Era para você ter feito isso e não fez. Os meninos ficaram. Caio ficou no quarto assistindo seriado. Giovana saiu. E essa pequena história, ela nos revela uma reflexão para você, marido. Você tem amado a sua esposa e provido ela para que ela possa pensar e falar para você tudo que ela necessita? Por mais doloroso que isso possa parecer ser, você tem suprido ela para que ela fique realmente à vontade de externar os seus defeitos com o propósito único de vocês crescerem como família? Quando eu aceitei o meu chamado, há cerca de 1 ano e meio atrás, eu fiz um trato com a Andréa. Eu disse, olha, você vai ser meu termômetro. Caberia a ela dizer quando eu estava passando do limite e quando eu estava errando na minha caminhada. Essa foi a minha semana do aperto. Porque essa conversa não só teve esse tema. Teve vários e vários outros. E eles não pararam nisso. Mesmo com a boa intenção de deixar a minha casa a mais organizada possível, confortável, isso não justifica a minha ausência. E esse seu irmão que já leu, já estudou, já assistiu pregação, já aconselhou casais, aprendeu a lição de não perder de vista o tempo, que é muito menor do que a gente até deseja com nossos filhos. Essa linguagem do meu amor, que é serviço, não estava alinhada com a linguagem do amor da minha esposa, que era tempo de qualidade. Tem sido assim com você na sua casa? É uma pergunta que você tem que se fazer. Vocês, homens, maridos, têm humildade de reconhecer os seus erros? Porque nós não somos perfeitos. Mulheres, esposas, sejam sábias. Guardem o momento certo para falar com seu esposo. Nem todo momento é momento para tratar disso, de conversas difíceis. Mas nós precisamos, como marido e esposa, cuidarmos uns dos outros. E já chegando ao fim, chamando o louvor para cá,
nós, maridos, precisamos estabelecer a direção da nossa casa. A nossa missão, amando a nossa esposa, é o dever de provisão, de proteção e de direção. Como nós temos orientado a nossa família? Como nós lidamos com as conversas difíceis, com a orientação da nossa casa, com os nossos filhos? Nós sabemos com quem nossos filhos andam? Nós conhecemos os pais dos nossos filhos? Você de fato conhece quando seu filho vai para a casa de um colega e até dorme lá, com que família ele está lidando? Você tem sido protetor da sua família como Cristo protege a igreja dele? Essa passagem fala muito disso. E como Cristo cuida da igreja dele, como Cristo cuida de mim e de você. E ele faz analogia com um peso que não é leve. É para você, marido. Ame sua esposa, dê a sua vida por ela, como Cristo deu a vida naquela cruz, por mim e por você. Veja a nossa responsabilidade e como nós devemos encarar isso como nossa maior missão. Diz um pastor que eu gosto muito, chamado Josué Gonçalves, ele diz o seguinte, talvez não seja exatamente essas palavras, mas ele diz: nenhum sucesso responde ou justifica o fracasso da sua casa, do seu lar. Nenhum. Também não há homem mais pobre desse mundo do que aquele que só tem dinheiro. Cuide da sua família. Tenha amor sacrificial. Proteja a sua esposa com provisão. Provisão financeira, provisão espiritual e provisão emocional. E direcione a sua casa. Seja o sacerdote que o Senhor guardou para você ser. E Ele direcionou para ser no seu lar. Direcione seus filhos, direcione a sua esposa, mas tenha humildade para reconhecer quando você está errado. Ame suas esposas como o próprio corpo. Ninguém odeia a própria carne. Dela cuida como Cristo cuida da igreja. Que esse entendimento venha do céu e chegue aos corações de quem precisa. Essa é a minha oração essa noite. Amém. Deus abençoe.